O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes, que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de gente. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós celebramos a nossa liturgia do 5º domingo do tempo comum, e a liturgia deste domingo dá ênfase, destaca o chamado de Deus. É um tema vocacional. Não sei se vocês perceberam, mas essa temática, vez por outra, volta na nossa liturgia, porque ela é muito importante. Nós precisamos pensar, refletir, rever nosso chamado sempre, não é só no mês de agosto, que é o mês vocacional. O chamado precisa ser revisto todos os dias, porque Deus todos os dias passa na nossa vida de alguma forma e nos chama. Às vezes estamos tão insensíveis ao seu chamado que nós não percebemos. Hoje nós vemos o chamado que Deus fez a Isaías, o chamado que Deus fez a Paulo e o chamado que Deus fez a Simão Pedro e seus companheiros. Cada um à sua maneira, para mostrar para nós que Deus nos chama de diferentes maneiras. Só que não vamos ficar esperando o chamado de Deus de uma forma miraculosa, grandiosa, como foi a de Isaías que vimos na primeira leitura. Nós não somos tão importantes como Isaías. Isaías teve uma visão grandiosa de Deus. Naquele tempo, quem via Deus face a face morria. Por isso Isaías ficou com muito medo quando ele viu Deus. E Deus o chama de uma maneira que não é comum. Ele fica com muito medo, porque se encontrou com Deus e porque ele se achava indigno, não só de se encontrar com Deus, mas também de fazer algo para Deus.
Vocês sabiam que sentir-se indigno é um dos fatores que impede muita gente de fazer algum trabalho na igreja? Às vezes as pessoas se sentem indignas de determinada missão quando ela é chamada. Conheço muitas pessoas que foram chamadas, por exemplo, para ser mestre, ministro extraordinário da distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística, e disse não, porque se achava indigna dessa missão. Quem sou eu para poder tocar na Eucaristia, distribuir a Eucaristia para as pessoas? Isaías se sentia um homem de lábios impuros, e essa foi a desculpa que ele disse para Deus, para não responder ao seu chamado. Eu não sou digno de anunciar sua palavra, meus lábios são impuros. Todos nós temos lábios impuros. Eu costumo dizer para aquelas pessoas que fazem questão de comungar diretamente na boca e não na mão, como a igreja recomenda, porque as pessoas dizem, olha, eu comungo na boca direto porque minhas mãos são impuras. Mas se as suas mãos são impuras para receber a Eucaristia, a sua boca também é. Nós somos indignos, mas Deus nos purifica. Isso nós não podemos perder de vista, e é isso que a primeira leitura destaca, quando o texto, numa linguagem apocalíptica, diz que o anjo pega uma brasa com uma tenaz, retira essa brasa e toca os lábios de Isaías, e ele diz para ele, agora seus lábios foram purificados, você pode anunciar a palavra. É Deus purificando. O que nós somos não é pelos nossos méritos, é pela graça de Deus. Ninguém por si só merece comungar, tocar na Eucaristia, estar na presença de Deus, ver Deus. Pelos nossos méritos, nossos merecimentos, nós somos indignos, mas Ele nos dignifica, Ele nos purifica, como purificou o profeta. E o profeta sente essa presença de Deus, tanto é que no final da leitura ele vai dizer, quando ele ouve Deus dizendo, a quem vou chamar, quem eu vou enviar, há tanta coisa, a messe tão grande, ele diz isso obviamente com outras palavras, não assim, quem vou chamar, quem vou enviar? E o profeta vai dizer, aqui estou, envia-me. Coloca-se à disposição de Deus. Você já imaginou que bela seria a nossa igreja, ainda mais do que ela já é, se todos nós cristãos tivéssemos essa postura, eu não sou digno, mas Deus tem capacidade de me dignificar, e eu vou me colocar à disposição para servir, para dizer sim para Deus. A mesma coisa acontece com Paulo, na segunda leitura que nós ouvimos hoje, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Quem era Paulo? Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo, um ferrenho perseguidor dos cristãos. No entanto, Deus o chama naquela condição de perseguidor. No caminho de Damasco, ele faz o encontro com Cristo, cai por terra, dos seus olhos cai uma de escamas, ou seja, abre os olhos dele dizendo, você está totalmente alienado de Deus, e com os olhos abertos ele agora coloca à disposição de Deus para servir, mas ele também continuou se sentindo indigno, apesar de Deus tê-lo dignificado. No texto de hoje é exatamente isso que ele diz para nós, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, eu sou um abortivo, uma espécie de aborto, ou seja, ele usa a imagem mais vil para se classificar diante de Deus, não se acha digno, sou o menor de todos os apóstolos, e nós sabemos a grandeza dele, como que Deus o engrandeceu, tornou-se um dos maiores apóstolos. Graças a Paulo nós temos a igreja missionária, a igreja que vai aos confins da terra. Paulo
configurou a igreja missionária, formando muitas comunidades. Nós temos várias delas aqui no texto bíblico: comunidade de Corinto, comunidade de Éfeso, comunidade de Tessalônica, comunidade dos Colossenses, e assim por diante. Tantas comunidades, e cada uma delas numa grandeza sem tamanho. A igreja pede para nós agora, nesses tempos: vamos formar comunidade de comunidades. E um dia, numa reunião, nós perguntamos: quem gostaria de ser um agente de pastoral para formar uma comunidade lá na sua rua, uma comunidade eclesial missionária lá na sua rua, no seu bairro? 2 ou 3 pessoas se manifestaram. Cadê o espírito paulino dentro de nós, de dizermos para Deus, como disse Paulo, como disse Isaías: eis-me aqui, envia-me? Então nós encontramos muitas vezes desculpas para dar a Deus quando Ele nos chama. E esse chamado agora aparece com muita força no Evangelho. O Evangelho de hoje é Jesus chamando os primeiros discípulos missionários seus, os primeiros apóstolos. Ele chega à beira do mar de Genezaré, eles estão lá desanimados. O gesto de lavar as redes significa: estamos desanimados na missão, não pescamos nada. Quando a gente vai para a missão sem Ele, é óbvio que a missão será infrutífera. Muitas vezes nós esquecemos dele na missão, muitas vezes esquecemos dele no dia a dia da nossa vida. Quando esquecemos de Jesus, nossa missão fracassa, seja ela qual for. Eles voltam com as redes vazias porque não levaram Jesus na barca. Mas Jesus não desiste dele. Lá na beira, no meio daquela multidão, ele entra na barca de Simão. Esse gesto é: Jesus entra na nossa vida de desanimados, de pessoas que dão desculpa para não segui-lo, e transforma. Depois de ensinar a multidão, ele diz para Simão: agora pegue suas redes e lance-as para águas mais profundas. Se lance ao desafio, não fique aí o tempo todo na margem. Não fique pescando no seu aquário, porque aí não tem nada. Vamos nos lançar para uma missão mais profunda. Às vezes nós precisamos desse empurrão para a gente ir para frente, enfrentar os desafios. É isso que Ele nos pede nesse domingo, nessa liturgia de hoje. Ele nos convida, nos chama, nos convoca para jogarmos nossas redes em águas mais profundas, para deixar que Ele entre no barco da nossa vida, já que nós não temos a coragem de entrar no seu barco. Pelo menos permitamos que Ele entre na nossa vida, e Ele vai transformar-nos, dignificar-nos, encorajar-nos para a missão. É isso que a liturgia desse 5º domingo nos mostra. Estejamos, portanto, abertos a esse chamado, para que ele ecoe nos nossos ouvidos, no nosso coração, e nós permitamos responder sim para Deus.